Esse é o quarto vídeo sobre os conceitos básicos de evolução e nele eu falo de seleção artificial e por que isso é importante na nossa vida atual e também para a ecologia. A gente falou de seleção natural e um outro conceito importante é a seleção artificial. Então, a seleção artificial é a seleção que ocorre em populações devido a ações humanas. Elas podem ser ações intencionais ou não. Então, um exemplo de seleção artificial que a gente faz sem querer é o desenvolvimento de resistência a antibióticos em populações de bactérias. Então, quando a gente tem algum tipo de infecção por uma bactéria, toma um antibiótico e esse antibiótico não é efetivo, a gente muda o tipo de antibiótico. E aí, às vezes o médico fala, você está resistente a esses antibióticos. Não é você que está resistente, são as bactérias que estão te infectando, te causando essa doença, que são resistentes ao antibiótico que você está usando, e por isso você vai acabar usando outro tipo de antibiótico ou aumentar a dose do antibiótico que você está tomando. Se a gente pensar que por volta da década de 1940, a penicilina, que era o primeiro antibiótico que foi reconhecido e utilizado, chegou a salvar milhões de pessoas, uma parte importante da humanidade de infecções. E hoje em dia, rarissimamente, a gente tem infecções em humanos por bactérias que não sejam resistentes à penicilina, porque justamente as bactérias que nos infectam foram expostas à penicilina e a tantos outros antibióticos que a gente toma como população mundial, de forma que eles foram selecionados a serem resistentes aos antibióticos que a gente usa mais. Da mesma forma, as pragas agrícolas, as pragas ou as pestes, né? A gente usa pesticidas para matar insetos, geralmente, mas também outros tipos de animais, e também ervas daninhas, que a gente chama, então plantas que crescem nas nossas plantações de forma indesejada. Especialmente quando a gente tem monoculturas. Então, o que é uma monocultura para um inseto que pode comer a planta que está sendo plantada? Aquilo é um banquete, né? Uma alta concentração de recursos que podem ser ingeridos. E aí, obviamente, as populações desses insetos com alta concentração de alimento conseguem crescer e se reproduzir e se tornam um problema para a produção agrícola que a gente está tentando fazer. E aí, por isso, o uso de agrotóxicos, de pesticidas, de herbicidas tem crescido tanto nas últimas décadas, porque a gente intensificou a agricultura de tal maneira que a gente cria grandes áreas de monocultura e aí eles se tornam, na verdade, grandes banquetes para as populações que vão predar as plantas que a gente está crescendo. Aí, para se livrar ou para se defender dessas pragas, a gente usa mais agrotóxicos, né, ou uma quantidade maior, ou novos tipos de agrotóxico. Por isso que hoje a gente tem uma quantidade tão grande de agrotóxicos sendo usados no ambiente. As outras maneiras de se livrar dessas pestes ou dessas ervas daninhas seria justamente diversificar as nossas produções de forma que a gente não tivesse uma concentração tão grande de recursos no mesmo local. Então, a gente pode, por conta da seleção artificial, muitas vezes usando esse tipo de venenos ou de antibióticos, ou seja o que for, a gente vai causar a extinção local ou regional de algumas espécies que não vão ter a variabilidade necessária para sobreviver àqueles defensivos ou àqueles remédios. No entanto, sempre que uma parte dessa população é capaz de sobreviver ao remédio ou ao defensivo agrícola que a gente está usando, ela vai sobreviver e aí a próxima geração vai ser muito mais resistente aos remédios e aos defensivos agrícolas que a gente estava usando do que antes. E por isso a gente fica nessa necessidade de sempre descobrir novos mecanismos de nos proteger desses organismos que a gente está, na verdade, selecionando para serem cada vez mais resistentes às nossas defesas. A gente seleciona muitos animais e plantas para o nosso uso, né? Tanto para as criações de animais quanto para os usos de plantas. Então, se a gente pensar que todos os animais que a gente cria hoje em dia, tanto como animais domésticos como animais para abate, para produção de carne, ou para produção de ovos ou de leite, ou seja o que for, são animais que tinham seus parentes silvestres e que passaram a ser domesticados pelos seres humanos. Então, a maior parte dos animais que a gente tem hoje, usa hoje para alimentação, então porcos, gado,
e cabra e carneiros, tinham seus parentes silvestres lá na região que a gente chama do Crescente Fértil do Oriente Médio, e onde surgiu a agricultura também, e passaram a ser domesticados nos últimos 10, 11 mil anos, certo? Se a gente pensar, os gatos e os cachorros é a mesma coisa, as galinhas e todos os animais que a gente cria hoje são, na verdade, descendentes de parentes de animais silvestres que foram sendo domesticados ao longo de milhares de anos. As plantas, a mesma coisa, então se a gente pensar de onde vêm as plantas que a gente come hoje em dia, os seus parentes silvestres têm origem em diferentes lugares do mundo. Muitos têm origem aqui no Oriente Médio, onde começou boa parte da agricultura que a gente conhece hoje. Algumas dessas plantas têm origem na América do Sul. E muitas plantas, às vezes, são conhecidas como sendo características de alguns ambientes. Então, por exemplo, se a gente pensar a dieta mediterrânea, que tem tomates e macarrão, né, trigo, manjericão, nenhuma dessas plantas, na verdade, tem origem europeia, mas foram plantas que foram trazidas para a Europa e, às vezes, passaram a ser mais cultivadas e mais importantes culturalmente nesses lugares, na Europa, do que nos lugares de sua origem. A batata inglesa não é inglesa, ela é da América do Sul. Assim como as pimentas, por exemplo, que são a Índia é muito conhecida por suas pimentas, na verdade as pimentas são originalmente das Américas, especialmente da América Central. Muitas vezes a origem das plantas pode nos contar histórias sobre migrações humanas. Então, boa parte da alimentação das ilhas do sul do Pacífico era tradicionalmente, por exemplo, de batata doce. E a gente sabe que a batata doce é originalmente aqui da América do Sul. Então, isso nos diz que há mais de 1000 anos atrás, provavelmente a gente teve navegações que conseguiram sair do Pacífico, ir para a América do Sul e voltar para a América do Sul ou para o Pacífico com plantas, né? Ou sair simplesmente da América do Sul, chegar até o Pacífico com plantas vivas e que passaram a ser cultivadas e se tornaram base da dieta dos povos dessas ilhas. Populações humanas em ilhas são excelente forma de estudo da domesticação de plantas, exatamente porque a diversidade nas ilhas às vezes é menor, né, de plantas, e a gente consegue traçar o histórico disso de forma mais simples ou mais direta. E aí, continuando a falar de domesticação de plantas, a gente pode pensar em como a gente, na verdade, tinha várias variedades que nós estamos perdendo cada vez mais, porque a gente está passando por um processo de deixar tudo muito mais homogêneo, mais igual. Então, se a gente for ver, isso aqui é uma figura que mostra quantas variedades de plantas a gente tinha de cada um desses tipos de plantas, né, de rabanete, de repolho, milho, beterraba, ervilha e tantos outros, tomates, em 1903 nos Estados Unidos e quanto a gente tinha 80 anos depois, em 1983. E aí a gente vê só pela largura das setas a diminuição das variedades. Então, o que a gente chama essas variedades são a agrobiodiversidade, e se a gente pensar, isso aqui são variedades de batatas, né? Raramente a gente encontra no supermercado no Brasil batatas de todas essas cores e formatos. O que a gente encontra no mercado são essas batatas todas padronizadas, da mesma cor, do mesmo tamanho, que foram selecionadas para ser assim. E tem vantagens, né? Mais fácil de vender, mais fácil de transportar, etc. Mais fácil de saber quantas batatas vai caber em 1 quilo, mas as desvantagens genéticas, a gente vai falar disso daqui a pouco, além das desvantagens de diversidade mesmo. Isso também se aplica aos nossos animais de criação. Então, isso aqui são o gado que a gente chama mais curraleiro. Na verdade, isso aqui já é um gado misturado entre os Nelore e os curraleiro, no interior do Brasil, mas que é um gado muito mais diversificado, muito mais geneticamente diverso e capaz de sobreviver em condições mais diversas. Enquanto o tipo de gado que é valorizado hoje em dia são esses touros que vão para leilão e que custam às vezes vários milhares ou centenas de milhares de reais, tem o seu sêmen vendido a também preço de ouro, e cada touro desse muitas vezes tem milhares ou milhões de filhotes, né, porque teve esse seu sêmen vendido e espalhado em diversos lugares para criação. Obviamente isso tem vantagens, por isso se estabeleceu na indústria alimentícia, a gente sabe qual a velocidade que esses animais vão crescer, quanto leite as fêmeas vão produzir, qual é o tempo de crescimento para o corte, etc.
mas tem problemas com as perdas de variabilidades, né? Então, cada vez que a gente perde variedades, a gente perde possibilidade de evolução, a gente perde possibilidade de resistência, por exemplo, a novas doenças. Se a gente tem um rebanho de gado inteiro de filhotes de um mesmo pai, se esse pai for suscetível a uma determinada doença, você pode ter o rebanho inteiro com problemas por conta de um único patógeno, né? Uma única bactéria, um fungo, ou seja o que for. Então, existem perigos nessa homogeneização da alimentação que a gente faz hoje, que é um extremo da seleção artificial. A agrobiodiversidade é um conceito muito importante, então a diversidade dentro dos cultivos agrícolas. E aí uma história interessante para falar disso e da importância cultural da agrobiodiversidade tem a ver com as sementes de milho crioulo criado pelos índios Craô do norte do Tocantins. Então, se a gente ver essa foto aqui de milhos coloridos com sementes de diferentes tipos, espigas de diferentes tamanhos, são milhos crioulos, muito diferentes do milho que a gente encontra no supermercado, na maior parte das vezes no Brasil. E tem uma variedade de milho específica que é muito importante culturalmente para os índios Craô, inclusive é parte de um ritual de passagem dos meninos para virarem jovens e homens, e por diversas pressões culturais, os índios Craôs acabaram perdendo uma parte das suas variedades de milho e tiveram problemas culturais, porque passaram junto com outras perdas culturais, né, da sua própria cultura e língua que ficaram ameaçados durante muito tempo, por muitas pressões externas, e essa perda dessa variedade de milho preocupou muito algumas aldeias, e aí alguns anciões se lembraram que lá perto da década de 1970, alguns pesquisadores da Embrapa passaram pela aldeia e coletaram sementes justamente das plantas que estavam sendo cultivadas nas roças, que são extremamente diversas. Então, diversos tipos de abóbora, diversos tipos de feijão, de mandioca, de milho. Então, todas essas sementes foram coletadas e levadas para a Embrapa. E, à época, os indígenas falaram: por que a gente vai fazer isso? Por que a gente vai colaborar e entregar as nossas sementes? E uma das grandes respostas dos pesquisadores foi que era importante para a diversidade brasileira, para a agricultura e tudo isso, mas também caso os indígenas um dia tivessem algum problema com as suas culturas e eles quisessem pegar de volta as suas sementes para fazer novos cultivos, eles poderiam ir até a Embrapa e as suas amostras estariam lá a salvo. E foi isso que eles fizeram. Então, alguns indígenas Craô vieram a Brasília, vieram ao Senargem, né, Embrapa, Senargem, Recursos Genéticos e Biotecnologia, para reaver as suas sementes que estavam, sim, muito bem guardadas na coleção de germoplasma, né, que são esses ou sementes ou outras partes de plantas que podem ser cultivadas novamente. E aí eles conseguiram reaver as suas variedades de milho tradicional e com isso ganharam bastante possibilidade de reaver também a sua cultura. Então, essa foto aqui mostra a Terezinha Dias, que é pesquisadora, trabalha no Senargem e trabalha bastante com os Craôs, 2 indígenas, o coordenador do Senargem naquele momento e o presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado naquele momento, o senador Rodrigo Hollenberg. Então, para recapitular, a seleção natural e a seleção artificial. A seleção natural, ela ocorre naturalmente, né? Ela não tem interferência humana e é um resultado da vantagem reprodutiva de indivíduos que estão em algum tipo de vantagem nas condições ambientais daquele momento, nas condições ambientais presentes, que não são pré-determinadas, inclusive elas podem mudar. A gente pode ter um conjunto de anos mais secos, um conjunto de anos mais úmidos, e as condições vão mudar, e quem está mais apto a sobreviver e se reproduzir a cada momento também pode mudar. Enquanto que a seleção artificial, em geral, é mais direcional, ela pode ser intencional para a gente pegar as características desejadas, por exemplo, o tipo de batata, o tipo de milho, ou o tipo de boi que a gente quer, ou o tipo de cachorro que a gente quer. Ou elas podem ser não intencionais, e aí são aqueles casos de resistência à bactéria e pestes ou pragas agrícolas que a gente chama, na verdade são insetos, que passam a ser resistentes aos nossos defensivos agrícolas ou agrotóxicos. E aí, nesse caso, a gente também chama de corrida armamentista, assim como a gente chama que ocorre naturalmente, né? Na coevolução entre, por exemplo, predadores e presas, a gente também fala em corrida armamentista.